Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a imigração e a expansão cafeeira. O café começa a ganhar grande destaque, grande importância na economia principalmente a partir de 1830. Então, com a expansão da economia cafeeira, colocava-se duas necessidades. Necessidade de mais espaços de terra e necessidade de mais braços para trabalhar na lavoura. Com o fim da escravidão, isso se torna um problema. Mas de que forma esse problema foi resolvido? Por meio da imigração. O Estado buscou diferentes estratégias para que a imigração realmente atendesse os objetivos e a necessidade da produção do café. Então, o próprio Estado, em articulação com os interesses ou atendendo os interesses das elites, os grandes latifundiários, buscou estratégias e viabilizou estratégias para atrair os estrangeiros, os imigrantes para o Brasil, garantindo que esses imigrantes fossem realmente orientados para a produção do café, para a lavoura cafeeira. Vamos ver como é que isso aconteceu. O tema da nossa aula, tema 4, é a imigração e a expansão cafeeira. Quais são os objetivos da nossa aula? Ao final da aula, eu pretendo que você possa responder os seguintes questionamentos. Qual era o perfil da classe empresária surgida após a expansão da economia cafeeira no Brasil? Quais foram os limites impostos pela lei de terras para obtenção de propriedades fundiárias? Quais foram as experiências desenvolvidas no Brasil para incrementar o processo imigratório? E, finalmente, como se estabeleciam as relações entre fazendeiro e comissário e qual o seu principal objetivo? Então, vamos começar analisando a importância da economia cafeeira. A importância do café na economia brasileira se manifesta com mais força no início do século XIX. Devido a quê? Em função da alta dos preços no comércio internacional e também pela queda substancial no preço do açúcar e do algodão. Então, essas foram as condições mais diretas para o desenvolvimento da economia cafeeira. No início, a produção do café concentrou-se no Vale do Paraíba, principalmente pela localização muito próxima ao Porto do Rio de Janeiro, que favoreceria sua exportação. Então, veja, inicialmente, a produção do café se concentrou nessa região, que vai do leste de São Paulo ao sul do Rio de Janeiro, mas posteriormente adentrou para o oeste paulista. E isso foi fundamental para colocar São Paulo no patamar de uma das economias mais desenvolvidas no Brasil. Por que isso aconteceu? Em função das terras, da fertilidade das terras e em função do clima. Então, esses fatores foram favoráveis para que houvesse o desenvolvimento das lavouras de café nessas localidades. Além, claro, da proximidade com os portos, de maneira a agilizar este processo de exportação. Bem, a expansão do café exigia, além de grande extensão de terras, um número cada vez maior de trabalhadores.
Diante da suspensão do tráfico de escravos, era urgente, portanto, uma medida para garantir a produção. A plantação do café acontecia conforme o chamado sistema plantation. O que é esse sistema plantation? Era um sistema de exploração colonial com 4 características principais, ou seja, a existência de grandes latifúndios, a monocultura, ou a cultura de um único produto, trabalho escravo e exportação para a metrópole. Então, eram essas as condições impostas e estabelecidas para a concretização do sistema plantation. E era dessa forma que a cultura do café era produzida. No que diz respeito à estrutura social, o sistema plantation criava uma estrutura social de dominação centrada na figura de quem? Do proprietário do latifúndio, o senhor que controlava a vida das pessoas que estavam sob sua alçada, sob seu comando, seus agregados, não é? Então veja, o que é que a gente tem aí? Que esse sistema baseado no grande latifúndio implicava a existência do grande latifundiário. O grande latifundiário, por sua vez, tinha aqueles que lhe eram os agregados, as pessoas que faziam parte das suas relações mais diretas, familiares, amigos, parentes, e aqueles que, de alguma forma, usufruíam das terras, também como pequenos trabalhadores, e que, de alguma forma, de alguma maneira, acabavam se aproveitando dessa situação, mas sempre dividindo os lucros disso com o grande latifundiário. Então, o grande latifundiário era uma figura fundamental. Ele foi identificado como o patriarca. Quem que era o patriarca? Era o senhor, o grande latifundiário, o senhor das terras e da vida das pessoas que estivessem a ele vinculadas, a ele subordinadas. Quanto mais terras, quanto mais poder econômico, mais poder político tinha este sujeito, o patriarca. De modo que ele, esta figura, podia, e o fazia muito bem, garantir que os seus interesses fossem mantidos, uma vez que o domínio, o poder econômico também levava ao poder político. Então, sempre tinha, no âmbito da administração, do governo, um representante diretamente envolvido com essa figura, com o patriarca, com o latifundiário, com o representante, então, desse sistema patriarcalista. Isso era fundamental para a manutenção do status quo, da situação econômica e social do Brasil, conforme ela fosse necessária para atender os interesses dessa classe, da classe que estava no poder, das elites dominantes, dos grandes latifundiários. Então veja, se todas as medidas e se todas as políticas que eram implementadas vinham no sentido de garantir a manutenção do status quo, o que menos interessava para esses grupos era uma população educada. Para os filhos das elites, a questão da educação estava resolvida. Porque se as primeiras letras eram realizadas, eram desenvolvidas, eram aprendidas aqui, depois disso, os filhos das elites eram mandados para a Europa e lá eles continuavam seus estudos, retornando para cá e mantendo
a tradição da família, ou seja, mantendo a mesma estrutura social, econômica e política. E por que a educação não interessava para as elites? Ou, não é que a educação não interessava para as elites, vamos colocar de outra forma. Por que a população educada não interessava para as elites? Porque uma população educada poderia começar a questionar a situação, a estrutura social, econômica e política do Brasil, e isso seria, claro, totalmente contrário aos interesses dessa elite dominante. Além disso, era mais fácil manipular e ganhar que boa parte dessas pessoas pudessem trabalhar em prol do grande latifundiário. O coronelismo. Os grandes fazendeiros eram chamados de coronéis e o seu sistema de dominação, o coronelismo, submetia inclusive delegados, juízes, prefeitos e outras autoridades ao seu poder em função do vínculo que eu acabei de explicar para você. O que era o coronelismo? O poder do coronel era decorrente de sua condição de quê? O poder do coronel era decorrente da sua condição de grande proprietário. E quanto mais terras possuía, maior era o número de pessoas que dele dependiam. O coronel era uma figura local. Com isso, ficou estabelecida uma relação de dominação pessoal do coronel sobre seus dependentes. E embora houvesse muitos deles espalhados pelo Brasil, nem todos eram amigos, sendo comum a disputa pelo poder. Os lucros decorrentes da atividade cafeeira. A produção de café proporcionava lucro aos fazendeiros e também viabilizava, por meio da comercialização, a formação de fortunas, sobretudo por meio da exportação. Então, houve a formação de grandes fortunas em função da atividade cafeeira. Na ausência de um sistema bancário para financiar a produção, o comerciante assumia esse papel e também se encarregava de repassar o produzido ao exportador. Então, o que acontecia? Muitas vezes, o produtor de café não tinha como manter a sua produção, uma vez que era um processo muito demorado, desde a plantação até a colheita e a transformação disso, para que isso tivesse condições de ser exportado. Então, quem é que financiava durante este período essa produção? Era o chamado comissário. Ele era um comerciante que tinha recursos e financiava, emprestava, como se ele exercesse a figura do banco naquele momento. Financiava a produção e, quando essa produção chegasse no ponto de exportação, ele ganhava, porque ele também viabilizava esse processo de exportação. Essa situação existiu, permaneceu durante algum tempo, mas não se manteve porque as próprias empresas exportadoras começaram a estabelecer suas casas exportadoras aqui no Brasil e normalmente eram dirigidas por estrangeiros, e essas casas exportadoras faziam o papel de realizar este processo de exportação, de encontrar o espaço, realizar toda a negociação, e aí finda, enfim, a função, a finalidade das casas comissárias.